Vamos lá, gente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Vamos voltar um pouquinho ali. Vamos Atos capítulo 7. A partir do versículo 54, nós vamos ler até o 60 e nós vamos orar. Atos capítulo 7. Talvez algum das suas Bíblias vai estar escrito o apedrejamento de Estevão. E aí a gente vai dar uma recapitulada. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, e lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E pedimos, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do esclarecimento, entendimento da Sua palavra, Senhor. E nós, então, confiamos mais uma vez, Espírito Santo, capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajude nessa manhã, Senhor. Ministra os corações, Senhor. Amém. Então a gente viu como esse povo então recebeu tamanha bondade nos últimos minutos ali, talvez, da vida de Estevão, um homem extremamente íntegro, extremamente bondoso, extremamente de Deus. Então, diante dos último tempo da sua vida ali, o que transparece, o que exala da vida daquele homem é uma bondade fora do normal. E aí, olha que interessante, quando é uma das coisas que talvez para a gente é tão contracultural, é tão fora do normal, de ter resposta dessa forma, num mundo onde o ódio, onde as coisas parecem tão crescentes, onde a maldade parece estar tomando uma forma fora do lugar, onde a gente está ouvindo até crente falando assim: eu sou crente, mas não mexe comigo. E a gente vê diante dessa situação aqui uma coisa assim. A gente viu na semana passada que há muitas semelhanças acerca da forma que Estevão e o povo lidou, muita semelhança acerca da forma que Jesus lidou e como o povo lidou com ele. Então era extremamente o oposto, né? Era bondade de um lado e ódio e maldade do outro. A gente viu as palavras que ecoam até hoje de Jesus falando assim: Senhor, perdoa. Senhor, perdoe, Senhor. E as mesmas palavras de Estevão: Senhor, não os considere culpado. A gente lembra do homem da cruz. E Jesus falou assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E a gente vê a maldade do ser humano, que não é uma coisa nova. A gente percebe então, nessa primeira sessão, eu não vou levar muito mais tempo aqui, porque nós já gastamos bastante, na verdade, na semana passada, tá? Então eu preciso me redimir hoje, para que você possa voltar domingo que vem, os próximos domingos. Mas a gente vê uma morte que planta. A gente não está acostumado com isso, gente. A gente está acostumado de que a gente precisa fazer as coisas direitinho, de acordo com o nosso plano e de acordo com as coisas que a gente aprendeu para poder ter o resultado esperado. E aí, então, diante dessa realidade do sofrimento, da dor e da morte, a gente não consegue imaginar, por causa da nossa pequenez, que coisa boa pode sair disso. Então a gente vê essa morte que planta. A gente vê
que quando eles ouviram isso, esses inimigos, essas pessoas que estavam tramando o mal, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra... Olha que loucura, gente. Que cena é essa? De a gente tentar imaginar estar numa cena dessa. De pessoas gritando loucamente. E aí, de repente, cara, começa a ranger os dentes. E aqui é literal. Quer dizer, em grego aqui, ranger os dentes, é ranger os dentes. Quer saber em grego o que é gritaram? Gritaram mesmo. É uma cena de extrema loucuragem. Contra ele. Quem era Estevão? Que coisa que esse cara fez? O que foi que fez com que essas pessoas ficassem dessa forma? Estevão mexeu no coração, no cerne do mais profundo, de que ninguém talvez conseguiria penetrar. Ele não amenizou a pregação para poder sobreviver. O que muitas igrejas hoje fazem. Vamos amenizar a pregação. Vamos falar. Não vamos chamar mais pecado de pecado. Vamos chamar pecado de um desvio de rota. Ou uma coisa que nos faz andar em lugares diferentes. Não, ele vai ali no coração. Ele traz algo que a reação acerca do que deveria tocar o coração no mais profundo, no sentido de que eu errei, eu estou errando e eu preciso me arrepender. E eu preciso consertar esse lugar. Eu preciso dar uma volta inteira e seguir no caminho contrário. Não. A reação ela é violenta e aí ela prova que a palavra tocou exatamente aonde precisava tocar. E essa é uma coisa incrível, gente. Porque talvez, se a pregação de Estevão fosse light e não mexesse lá onde deveria tocar, a reação seria, mano, esse cara aí tá com a gente, tá de boa, vamos seguir lá. O Estevinho tá tranquilo. Mas é o Estevão, né? Então, fica aí. E a gente viu, né, que ele era um cara que, possivelmente era um cara inteligente, possivelmente era alguém com uma capacidade intelectual boa, mas a gente viu também que, além de ele ter ganhado o argumento, que eu acho que nesse sentido aqui é a coisa talvez menos importante, a reação dele condiz com o que fez com que ele ganhasse os debates, que era ser cheio do Espírito, que era ter essa capacidade de poder reagir conforme aquilo que o Senhor espera de alguém que se chama pelo seu nome. Não é verdade? Então ele olha fixamente ao céu, a gente vê um contraste aqui bem gritante, né? Enquanto o conselho, o sinédrio estão rangendo os dentes e gritando, a gente vê Estevão cheio do Espírito, que é a fonte de coragem, que não é uma coisa de bravura, sabe, de pessoas ousadas e corajosas. Não, é uma coisa divina, gente. Porque só pode ser uma coisa divina diante de um cenário desse. Não sei se você teve alguma situação de perigo e requer muito menos para a gente correr e temer e fazer o que for preciso para se defender, né? Então a gente vê que não é a fonte de coragem dele nunca foi a bravura, mas foi a presença de Deus exatamente. Foi a presença de Deus que estava sobre ele e o ajudou a lidar dessa forma. Falei na semana passada essa ideia de veja os céus abertos, né? E o filho de pé. A gente não viu a gente nunca viu em outras situações o filho de pé. A gente vê, quando João teve a revelação de Apocalipse, ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Sentado, sempre à direita de Deus. Eu falei que alguns comentaristas acham que não há necessidade de explorar nada de nenhum significado ou coisa do tipo, mas eu acho inevitável não olhar e ver o Senhor de pé. O que eu falei, né, na minha opinião, me faz lembrar de uma possível realidade, o qual todos nós gostaríamos de ouvir quando estivéssemos diante do nosso Senhor, a palavra de Deus Pai, afirmando o seu Filho no seu batismo.
falando: este é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Vem. Vem para esse lugar de alegria, vem para esse lugar de consolo, vem para esse lugar onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Vai ser a última vez que esse sofrimento vai acontecer e depois disso nós viveremos para sempre. Que é uma coisa incrível e todo cristão precisa ter esse desejo. Então a gente vê a pedra e o perdão, né? Então a gente vê essa primeira parte, a morte que planta. A gente vê a visão do Cristo em pé, a gente vê essa questão da pedra e o perdão, né? A gente vê esse linchamento, né? Que não foi um julgamento, foi um linchamento, de forma desordenada, né? Que o conselho que tapou os ouvidos foi o que correu para cima desse homem de Deus. A gente vê essa oração intercessória e a gente vê o quão importante é orarmos. A gente vê o quão importante talvez olharmos para situações e nós orarmos, intercedermos e falar: Senhor, não lhes impute esses pecados. Senhor, não os culpe, Senhor, não os condene por causa disso. Muda, Senhor, transforma, Senhor. E talvez a gente tenha pessoas na nossa vida, não que talvez queira nos apedrejar, mas talvez que é muito parecido de forma diferente. Pessoas que querem o nosso mal, pessoas que estão fazendo mal, talvez. Estevão, então, ele morre orando exatamente como Jesus orou na cruz. É importante observar essa realidade. Tocou o coração de um homem que estava ali, ativamente concordando com a sua morte. Esse é o coração de Jesus, gente. Esse é o coração do nosso Senhor. E aí, então, a gente começa então a entrar nessa outra realidade, né? Alguém disse que foi, eu comentei essa coisa, eu acho importante, essa coisa de Saulo consentir, essa coisa de Saulo aprovar, ele, como era um cara de extrema influência na perseguição contra o povo de Deus, ele era um cara que tinha um zelo por Deus, ele achava que estava fazendo a coisa certa na cabeça dele de perseguir a igreja, porque a igreja estava, talvez, falando coisas que não eram de acordo com a lei, em sua opinião, porque Jesus, na opinião dele, não era o Messias, como para os judeus hoje, que estão esperando o Messias, o Salvador. Então Jesus, ele vive entre o povo, ele prega a mensagem do reino de Deus, e Saulo está lá, aquele cara que aprovava a perseguição. Então os mantos das pessoas que estavam lá eram lançados aos seus pés, e então ele consente, e essa palavra ela é extremamente forte. E a história da igreja atribui a Agostinho, né, essa reflexão de que se Estevão não tivesse orado, talvez nós não tivéssemos o apóstolo Paulo. Talvez a oração, a gente crê na soberania de Deus, que Deus pode levantar e fazer, que não é como se, é uma forma talvez linda, talvez, de dizer que a oração de Estevão foi de forma tão marcante, de que comoveu o coração de Saulo de alguma forma, e ele carregou aquilo de uma forma sem igual. E aí então, algumas versões, ela coloca esse versículo que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão como parte do capítulo 7. Outras começam com um versículo como se fosse o versículo 1, né, do capítulo 8. Então, gente, lembrando, tá, que essas divisões, elas não são canônicas, tá? Os escritos antigos, eles são, tudo diretão. Então, os temas que estão por ali, foram pessoas que colocaram, tá? Então, assim, nem sempre, talvez, a gente colocaria igual, mas é só por causa disso, então, não tem problema algum, né? E aí, então, agora vai a coisa. Agora a questão da perseguição toma uma outra, né, uma outra camada. E a gente vai ver algumas coisas incomuns que eu acho que é importante para a gente meditar. Em 2022, o Netflix lançou uma minissérie que virou um fenômeno mundial. Eu não sei ainda se eu posso recomendá-la,
Tá? Então, assim, não, o pastor recomendou. Eu assisti alguns episódios e ainda não sei, tá? Mas a história é extremamente interessante e tem tudo a ver com o que a gente vai observar hoje. Ela é baseada em fatos reais e logo no começo fala assim, é baseada em fatos reais tirando não sei o que lá, que dá uma ideia de assim, que há margem para muita coisa, tá? Mas a coisa conta, a minissérie chamada Inventando Ana, tá? Que é super interessante. O conteúdo eu vou precisar dar um feedback para vocês depois. Mas a coisa geral é assim, gente. Conta uma história de uma jovem chamada Ana Sorokin. Se apresentou durante há anos aos círculos mais ricos de pessoas de Nova York como Ana Delvey. Então ela era uma pessoa super chique, cara, sabia falar um monte de coisa, sabia viver de uma forma assim, uma suposta herdeira alemã. Né? Ela usava roupas de grife, se hospedava nos hotéis mais caros, gorjetava generosamente, falava a língua da elite com tanta fluência que ninguém checava as credenciais. Ela não tinha o dinheiro, mas ela tinha o sotaque que ela pagava de alemã, né? Tipo assim, então ela tinha um sotaque diferente para quem manja um pouco de inglês. Ela tinha um sotaque diferente, que é bem europeu, bem assim, bem interessante. Ela tinha uma postura, os nomes certos para citar, né? E por um bom tempo foi o suficiente para abrir qualquer porta. Ela entrava em qualquer lugar com as pessoas mais chiques e as pessoas mais famosas, cara. O Instagram dela estava com toda a galera que você imaginar de famoso, de tudo quanto é ramo, ela estava, né? E aí o que a história expõe, no fundo, não é que foi só um golpe financeiro, mas é uma tentação universal, para não dizer visceral. A ideia é que o acesso e posição podem ser comprados, encenados ou simulados, sem que a realidade por trás precise ser verdadeira. Olha, gente, como profundo esse lance. Você não precisa ser rico, você precisa apenas parecer, se portar e falar como quem é. Funciona em festas, círculos sociais, às vezes até em currículos. Tem muita gente que não está checando mais currículo. Tá? A pergunta incômoda, ela é: será que essa mesma lógica não se infiltra também na fé? Então o texto de hoje, gente, que nós vamos abrir, vamos observar, é exatamente com essa pergunta batendo a porta. Depois de uns momentos mais violentos e mais gloriosos do livro de Atos, o martírio de Estevão, a perseguição se espalha e a igreja precisa ir para fora de Jerusalém. O evangelho atravessa uma fronteira étnica que ninguém imaginava, né, que cairia, e no meio de tudo isso aparece um homem chamado Simão, que tenta fazer com o Espírito Santo exatamente o que Ana Delvey fez com a alta sociedade de Nova York. Comprar acesso sem ter realidade por trás. E aí então a gente vê, por questão de ajudar a gente no entendimento, né? Você tem percebido, eu tenho apontado para 3 pontos ou 3 movimentos, né? Que é a morte que planta, o evangelho que derruba muros e o coração que não se compra. Então a gente vê, então, a partir lá do capítulo 8, né? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Aqui entra Saulo. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então agora, se fosse um filme de drama e de ação misturado, agora que a coisa começa a ficar movimentada. Levantou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Foi real. Estava tudo muito bem, gente, até essa morte.
Estava tudo muito gostoso, estava legal ir para a igreja. O louvor era incrível. A palavra lá do pastor, nossa, era incrível. Os vídeos gravados, tudo em alta definição, a coisa mais linda, não faltava nada. A gente só queria ficar ali para sempre. E aí então começa essa história, tipo assim, caramba, igreja sofrer. Nossa, eu ia para a igreja, eu queria ir para a igreja para ficar bem, né? Não para sofrer perseguição. O negócio de perseguição não faz parte do vocabulário do ser humano hoje em dia. E ele fala que todos foram dispersos, né? Todos se foram. A palavra, né, disperso aqui, ela quer dizer usada para espalhar cinza e destruir algo. É como se fosse assim, esse povo está sendo banido de alguma forma, né? Então, a gente vê que Deus, então, mais uma vez, né, ele usa a violência dos homens para plantar a igreja aonde ele nunca teria ido por conta própria. Eu tive um líder que ele sempre nos lembrava, eu amo isso, que Jesus nunca andou pelas ruas de Curitiba, mas ele pode andar hoje quando o seu povo anda pelas ruas de Curitiba. Jesus nunca tocou uma pessoa fisicamente em Curitiba, mas ele pode tocar as pessoas quando o seu povo vá diante do povo e toca as pessoas. Então a gente começa a ver essa realidade. O povo de Deus precisa se espalhar, gente. Então sempre um bom lembrete de que nós não desejamos ser uma igreja onde nós vamos ficar aqui o resto da vida e tudo vai ser gostosinho e quentinho e a gente tudo que a gente quer fazer é ficar aqui, né? Como diz aquele refrão repetitivo do worship, é aqui que eu me sinto muito bem. Não. Vai virar tempos que a gente precisa se levantar, que a gente precisa se mover. E essa é uma forma de dizer que todo o intento do mal, que o diabo tenta contra e para o mal, Deus consegue reverter e fazer para o bem. E essa é uma coisa incrível, né? Então, de forma assim, um comentarista ele fala que esse princípio como uma frase que ecoa através da história, essa é uma coisa linda. O sangue dos mártires sempre foi a semente da igreja. A primeira vez que eu vi isso, eu era adolescente, estava me convertendo. Eu tive a oportunidade, no meu primeiro ano de conversão, de ver o irmão André, falecido irmão André, de Missão Portas Abertas. Um holandês incrível que viveu de forma radical. E se você é crente há muito tempo e você nunca leu o livro O Contrabandista de Deus, você precisa, porque todo crente do passado leu de alguma forma esse. Talvez você não lembre o nome, talvez você não lembre o nome do autor, mas é nesse livro que tem a história que na época lá da União Soviética, onde era proibido entrar os missionários e as Bíblias, esse irmão André, junto com a sua equipe, enchia o fusquinha de Bíblia, e aí então eles passavam e quando a polícia parava, eles olhavam e falavam assim, nossa, você está levando bastante tomate ou comida para o pessoal? Ele falava, nós estamos levando alimento para o pessoal. E aí então, de alguma forma, de forma divina, a polícia olhava e não via as Bíblias e viam comida e tomate. Eles atravessavam e levaram Bíblias para muitos lugares, onde era chamado cortina de ferro. Hoje já não mais sobre o poder da Rússia de forma como era antes, embora ainda os seus efeitos colaterais, quem já teve no leste europeu, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Eu tive na Ucrânia, tive na Polônia, tive na Hungria, e se respira ainda hoje, quando você anda ao redor daqueles lugares, o que era antigamente. Então, o sangue dos mártires sempre foi a semente da igreja. Os lugares onde a igreja mais cresce no mundo, gente, é no Irã e na China. Os lugares de grande perseguição. Lugares onde que não podemos nos reunir, que nem nós fazemos aqui. Não podemos ter várias Bíblias de várias traduções como nós temos. Tudo é muito secreto, tudo é muito escondido. Mas isso a Globo não mostra. Deus continua sendo o mesmo Deus que diante da morte de um filho como Estevão, continua fazendo a igreja crescer e multiplicar
e pessoas se converteram mais e mais e mais. O Campbell Morgan, ele fala uma coisa bem também interessante, junto com essa questão do sangue dos mártires, dessa ideia de perseguição. Ele fala que os furacões da perseguição nunca criaram mártires. Eles revelam. Sabe por quê? Porque a palavra discípulo quer dizer martírios, quer dizer estar disposto à morte. Então é como assim, nós assinamos esse contrato. Quando nós nos identificamos e falamos assim, eu quero ser um discípulo, um seguidor de Cristo, uma testemunha, né? Então, martírios, testemunha, né? Que também, quando nós falamos dessa forma de testemunhar, de ser um discípulo, de ser um seguidor, né? Só uma correção aqui, não é a palavra discípulo, tá? Discípulo é Mateus. Então, Saulo assolava a igreja. Algumas pessoas vão além e falam que ele fazia um monte de coisa. Não dá para dizer, dá para imaginar. O que dá para saber, o que a Bíblia fala aqui, fala que ele assolava a igreja. Fala que então havia toda essa conspiração e vontade, desejo e coisa de acontecer mesmo, de ir de casa em casa, aprisionando pessoas, fazendo mal. Então esse mesmo homem que aprovou a morte de Estevão agora estava de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. E o pior, ele achava que estava servindo a Deus. Ele estava, na verdade, sendo usado por Deus para espalhar exatamente o que tentava destruir. Essa coisa que eu amo. Ele achava que assim, se eu fizer isso, eu vou acabar com esse povo. E cada vez mais esse povo aumentava. E quanto mais esse povo aumentava, mais ele achava que assim, dava o efeito contrário. Né? Então, não rola. Primeira aplicação que a gente tem, gente, é que talvez a gente esteja carregando, e todos nós de alguma forma temos, talvez de forma diferente, de níveis diferentes, mas talvez carregando alguma perda, alguma injustiça, ou um fim que parece só destruição. Talvez um sonho interrompido, talvez uma porta fechada, talvez um ataque que você não escolheu. O texto de hoje não promete que a dor vai fazer sentido imediatamente. Gente, isso aqui é algo glorioso para a gente. Promete que Deus sabe plantar através daquilo que os homens usam para destruir. Então, gente, talvez uma lição para a gente essa semana, que a gente entregue para Deus uma dor específica que ainda parece perda para a gente. Vamos pedir para Deus que Ele nos mostre com o tempo o que Ele está plantando através dessa dor. E que incrível é poder saber que essa dor pode se tornar um instrumento para a glória de Deus e que pode se tornar algo extremamente benéfico para o nosso futuro. Então fica aqui a nossa primeira aplicação. Pensar em dores e algumas coisas que nós sentimos que estamos perdendo, ou temos perdido, ou de fato perdemos. Pedir para que o Senhor nos mostre. Falar, Senhor, o que o Senhor pode fazer com isso aqui? O que o Senhor pode fazer com isso aqui, Senhor? E quem sabe a gente vai ser tomado de grande esperança e coragem para seguir adiante. Amém? Então a gente vê agora a parte 2, o evangelho que derruba os muros, dos 5 a 17. A gente vê que os dispersos pela perseguição, os cristãos não fugiram calados. Eles foram pregando por onde passava. E um deles, Filipe, vai cruzar uma fronteira que nenhum judeu devoto atravessava de bom grado. Cara, isso aqui é radical, gente. O que era para fechar, o que era para acabar, acaba rompendo muros e barreiras que não aconteceriam de outra forma. Então, a gente vê eles sendo dispersos, a palavra, versículo 4, né, a palavra, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem, né? E aí fala as cidades que Filipe ia, a cidade de Samaria, eles anunciavam a Cristo.
Então, quando a multidão então ouvia Filipe, no versículo 6, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria na cidade. Olha que coisa incrível, gente. Os dispersos, as pessoas saíram por causa da perseguição, onde talvez a coisa mais natural seria, vamos ficar caladinho no nosso canto, cada um vamos fugir para onde dá para fugir, ou fazer como os próprios discípulos. Quando Jesus morre, eles vão com medo, se escondem, as portas trancadas. Não, aqui não. Eles saem e falam assim, quer saber, cara? Já o Estevão morreu, outros já morreram, cara, vamos lá, né? E aí eles começam a pregar por onde quer que eles fossem. Então aparece Felipe, esse cara incrível, né? Usado pelo Senhor nesses lugares. Ele anunciava a Cristo, ele era usado em poder, né? E aí então as pessoas respondem de forma diferente do que aqueles perseguidores. As pessoas olham e elas começam a ficar interessadas, dando ouvido. Quando a multidão ouviu Felipe e viu as coisas que Deus estava fazendo, algo muda diante desse cenário. Então, gente, só para explicar aqui, que está escrito, talvez na sua Bíblia está escrito Felipe em Samaria, ou Samária, no títulozinho. O samaritano era para os judeus da época meio que sangue religioso e étnico. Descendentes de casamentos mistos depois da conquista da Síria. Com uma adoração considerada corrompida. O ódio entre os dois povos era profundo bastante para os próprios discípulos de Jesus. Certa vez, querendo chamar fogo do céu sobre uma vila samaritana. Lembra? Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? Esse povo não está te reconhecendo. Jesus falou assim, cara, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Então, Felipe vem, através do evangelho, através da pregação, ele quebra essa muralha, ele quebra esse negócio que antes dividia, e agora ele une. E eu já cansei de falar isso para vocês, e não vou cansar, que não precisamos ir muito longe e pensar nas nossas personalidades, a forma no que nós viemos, as nossas famílias. De quantos de nós talvez sairíamos de férias juntos? Talvez não muitos, mas nós podemos ser família, nós podemos estar juntos no Senhor, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos sair para tomar um café, nós podemos discordar de coisas, mas domingo, em outros dias, nós podemos ir aqui e temos só uma coisa em comum, só uma coisa que nos une, é o mesmo Senhor que morreu na cruz por nós. Então não há indícios, além da pregação de Filipe, que havia alguma coisa que ele entendia, talvez, dessas discórdias. Não dá a entender que talvez ele agiu de forma proposital, falou, vou fazer alguma coisa acerca disso aqui. Talvez foi uma coisa extremamente natural, porque é assim que deve ser, ou divinamente natural, vamos assim dizer, né? Então, Filipe não carregava o preconceito que separava os judeus de samaritano há séculos. E essa é uma observação importante, porque as pessoas devem ser tratadas, gente, como dignas de unidade e de aceitação. Não há lugar por crente construir muros. Não deve existir lugar para crente. Ah, mas porque é tal... é do Satanás. Pois é, lembre de você antes de Cristo. Você também era. Eu também era. Mas o que há, essa realidade de olhar para o ser humano como criatura de Deus, feita com o mesmo barro que foi feito em você. Seja qual for a nossa cor, seja qual for o nosso cabelo, seja qual for a nossa descendência, somos todos feitos à imagem e semelhança
do nosso Deus. E olha que resultado interessante, gente. No final lá do versículo, não há uma ênfase nos milagres aqui, não sei se vocês percebem. Há uma anotação aqui, mas não há. Porque teve em outros lugares que os sinais não foram suficientes para quebrar o coração do povo. Teve outros lugares que Deus fez coisas incríveis, Jesus fez coisas incríveis, e ainda assim não foi o suficiente. Mas aqui parece que foi. Eles deram ouvido com atenção. Mas eu amo essa parte. O último versículo, versículo 8, o último versículo dessa sessão, né? Fala que diante desse cenário, o que acontece, gente? E havia grande alegria naquela cidade. Eu não sei vocês, mas eu sinto que falta alegria no nosso meio. Eu sinto que falta alegria na nossa família. Eu sinto que falta mais alegria nos lugares onde a gente convive. Parece, não sei vocês, parece que as festas que a gente vai, parece que já não são tão mais como antes. De tamanha alegria, devido à dor, gente. Parece que o peso da queda do ser humano, parece que assim, está nos nossos ombros. E quando a gente não dá lugar para que o Espírito Santo tome e carregue e leve para Jesus, aquele que é capaz de carregar as nossas dores e os nossos pesos, nos falta alegria. Nos falta alegria, sabe por quê, gente? Porque a gente não consegue, de forma geral, olhar para a bondade e para as coisas incríveis que estão diante dos nossos olhos. Eu vi isso uma vez, uma pesquisa, mas mesmo se não tivesse pesquisa, a minha experiência pessoal e talvez a sua, você pode ter, cara, você pode fazer uma coisa incrível num dia e todo mundo te elogiar pela sua beleza, pela sua habilidade, pelo seu potencial. Aí vem um ser humano e fala que foi ruim e acabou para você. Não sei vocês, comigo, mano, acabou. Acabou, eu não consigo. Não, mas a Lília, né? Não, amor, ó, não tem. Fulano falou, acabou meu dia, acabou a semana, e aí eu começo a duvidar de coisas que eu não devo duvidar, e aí coisas que eu tenho certeza que foram muito bem, eu já começo, e aí a gente começa a pedir perdão pelas coisas que a gente nem fez de errado, pelas coisas que a gente, tipo assim, ou é só eu, gente? Amém, muito obrigado, tá? Agradeço. O reino de Deus, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, gente, meu pastor costumava dizer, coloque um ser humano para estar diante de umas crianças e veja que tipo de ser humano ele é. A gente tinha um cara que era um aspira, e ele era um cara, tipo assim, com 20 anos, com espírito de 130. E era um cara fechado, assim, cara. E aí falava assim, falava pro meu pastor, mano, não dá pra esse cara ser pastor não, mano. Não dá, sem condições, mano. Tipo assim, todo dia a galera vai achar que fez alguma coisa errada, que ele tá bolado com alguém, então a gente já chega pedindo perdão pro cara, fez alguma coisa e tal. Alguns de vocês agem dessa forma. Porque alguns estão sempre aprontando, mas assim, esse é outro assunto. Mas, cara, bota o cara diante das crianças e vamos ver, cara. Ninguém queria brincar com o cara. Ninguém queria brincar. Aí, tipo assim, não foi aprovado. Gente, alegria é uma coisa incrível. E sabe qual é a diferença, gente, da felicidade para a alegria? É que a felicidade, ela tende a vir em dias de glória, em dias de que as coisas estão bem, em dia que a gente consegue alcançar a meta, o dia que a gente consegue atingir as coisas. E a alegria não. A alegria é uma coisa, gente, divina, que Deus nos deu como um presente de Natal, o qual nós não devemos recusar, o qual nós não devemos perguntar quanto custou. Essa é a diferença. É a mesma diferença do esperar e da esperança viva.
O esperar é que um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho, um dia eu vou ter tal carro, um dia eu vou ter tal coisa, que a gente não tem garantia que vai ter. Mas a esperança viva é aquela que não é se, é quando. Guardada nos céus, para que nenhum miserável ladrão roube, para que o ferrugem não corroa. Essa é a diferença, gente. Então nós podemos nos alegrar em meio à luta, em meio à dificuldade. Então, gente, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a alegria tomou aquela cidade de forma contagiante, porque Deus estava fazendo algo incrível. E sabe de uma coisa, gente? Deus está constantemente fazendo algo incrível. Nós estamos aqui, gente, respirando, sendo capaz de ouvir, sendo capaz de ver. Isso é um milagre, gente. E quanto mais a gente avança, mais percepção dessa realidade a gente precisa. Tem um casal, eles fizeram 70 anos esse ano, a Trish e o Laszlo. Eles são as pessoas que me hospedam quando eu vou para a Califórnia. E toda vez que eu vou para a casa deles, eu volto. É uma mistura de angústia com empolgação, entusiasmo e intriga. Que aquele casal, gente, eles são uma máquina. Eles servem na igreja desde os anos 70. Eles se converteram naquela época, já se converteram, já servindo. Eles estão servindo até hoje. Eles têm um pequeno grupo na casa deles. Eles vão para um monte de coisa que eu não consigo imaginar como que eles conseguem fazer. E aí eles têm um lugar chamado não sei qual é, Chic Shack, que é um lugar de frente para a praia, um lugar muito bonito ali perto de Huntington Beach. E aí eles falam assim, a gente vai lá só para contemplar o Senhor, depois de uma semana corrida. E aí a gente estava uma vez juntos, e eles falaram assim, eu falei assim, Lázaro, 70 anos, cara, o que você tem de sabedoria para dar pro gordinho aqui? Ele falou assim, cara, daqui para frente é só para trás. Falei, cara, isso é encorajamento? Ele, não terminei ainda. Ele falou assim, eu sinto viver os anos mais preciosos da minha vida. Cada tempo é precioso. Cada tempo eu quero olhar e aí eu me alegro mais do que me entristeço. Ele falou assim, é uma coisa incrível, a gente está feliz, você percebe isso? Eu falei, cara, vocês estão mais vivos do que eu e muitos jovens, tipo assim, mais jovens que eu. Por quê, gente? Porque existe algo do Senhor na vida daquele casal. E aí eu entro no ritmo da vida deles, e o ritmo da vida deles é uma coisa incrível, gente. São aposentados hoje, né? Mas eles têm lá, eles acordam de manhã no mesmo horário, eles pegam o café deles lá na maquininha, e aí eles sentam no quintal, e aí eles têm um devocional que eles leem junto, e aí eles entram no carro para a gente ir para algum lugar, um deles ora no meio do caminho, seja a gente indo para a igreja, seja a gente indo para a praia. E a alegria é contagiante. Então olhar para as coisas que Deus está fazendo, e olhar de que a gente está vivo, gente. Talvez mesmo em meio capengando, né? Eu estou me recuperando aqui de um negócio no meu ombro, já vai fazer um mês, gente. E aí eu fui pegar a bolinha e não quis me agachar, né? Deu uma esticada aqui. Aí eu conversei com a irmã Lídia ontem, ela me deixou extremamente preocupado, pode ser uma hérnia de disco. E aí eu digo assim, quais são as coisas que eu posso me alegrar? Quais são as coisas que eu posso olhar e falar assim, Senhor, eu quero olhar para as coisas do Senhor. E o Senhor nos convida a olhar e ver os feitos do Senhor. Grandes são as suas obras. Seus feitos e maravilhas são contados dia após dia. Que o Senhor é bom. Grandes são as suas obras. Grande é o Senhor.
e muito digno de louvor. Amém, gente? Amém. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando, guarde essa palavra, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Lembra da história da série? Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E exclamava: Este é o homem. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Qual o título que deram para ele? Este é o homem poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia, mais uma vez a palavra, versículo, quando a gente olha para o método dedutivo, a gente vê a palavra impressionando, a gente vê essa ideia com grande poder ou poder divino, a gente vê essa questão também, mais uma palavra bem chave aqui. Eles seguiam, pois ele havia iludido. Tá? Então, não sei que cor que você rabisca na sua Bíblia aí. Na minha Bíblia estaria em laranja, que são as palavras repetidas. Com a sua mágica durante muito tempo. Vou parar por aqui. Só estou pensando aqui, gente, onde que eu vou para isso aqui, tá? Vamos lá. Então, um certo homem, chamado Simão, dizendo ser alguém grande, o grande poder de Deus, né? Simão, em outras palavras, era um golpista de rua, um malandro, como diria o velho Chorão, um marginal alado, na malandragem. Era uma celebridade espiritual, incrível aos olhos dos outros, respeitado desde o menor até o maior, do mais pobre ao mais rico, por muito tempo. Pensando nos nossos dias como se fosse, talvez, uma versão religiosa de guru influenciador que constrói toda uma identidade sob uma admiração alheia. É a situação. E aí, então, algo começa a mudar. Felipe chega na coisa. Versículo 12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhando os grandes sinais e milagres que eram realizados. Pô, gente, imagina essa cena, gente. Tá? O cara é um pilantra, canalha. Cara, se aproveitando todo mundo. Cara, na malandragem. Felipe vai lá e prega. Talvez se Felipe fosse um pouquinho parecido com Jonas, Felipe não ia estar feliz que esse cara queria se converter, não estaria feliz que esse cara queria se batizar. Mas como nós, assim, quando nós pregamos, nós normalmente sentimos alegria de quando o pessoal se arrepende, né? A gente vai ver que não foi bem o caso aqui, mas pelo menos ele deu alguns sinais, deu alguns passos, né? Olha que interessante. Fala que ele também creu, fala que ele também confessou, fala que ele também foi batizado e também seguia Felipe de perto, maravilhando com os sinais. O David Guzik, ele observa, né, até esse ponto do texto, que não há quem diga que a fé de Simão fosse falsa, tá? A gente tende a julgar essa coisa aqui, mas não dá muito para julgar, tá?
mas ela seria testada. Vai chegar um tempo que vai ser testada. Não pelo que ele dizia, e sim pelo que ele faria a seguir. Isso aqui é um ponto-chave para a gente. Falar é uma coisa, fazer é outra. Tá? Então, é como se fosse assim, é como se fosse resumir o veredito, né? Simão acreditou, mas não era um crente genuinamente nascido de novo. Essa é a ideia. Então a gente pode crer em muitas coisas, o nosso coração ainda não ter sido convertido, nascido de novo. Então, porque Tiago escreve depois, ele fala assim que até os demônios creem. Que crer em si não é o suficiente. É importante, importantíssimo em todas as coisas para Deus, mas não é o suficiente diante da realidade. Então, gente, começa a coisa que parece meio até engraçado. E aí começa aqui, versículo 14. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quero parar por um instante e fazer uma nota teológica aqui, gente, em defesa do que nós cremos como cabo. Diante desse texto aqui, fica muito difícil argumentar que o Espírito Santo só vem uma vez sobre a vida do crente na conversão. Não dá, gente. Ler esse texto aqui, fazendo uma exegese genuína, de olhar para o texto assim, pensando no método indutivo, fazendo as perguntas que são cabíveis ao texto, o texto tem a própria resposta e não precisa de comentário bíblico. O que fala aqui, gente? Não vou gastar muito tempo, mas eu quero falar sobre isso porque é importante para a gente. A gente acredita que as palavras de Paulo, quando fala para não se embriagarem com vinho, mas serem cheios do Espírito Santo, é uma coisa real. A gente acredita, seja qual for o termo que algumas pessoas usam, de batizar, ou imergir, ou ser cheio, nós acreditamos que isso pode acontecer muitas vezes depois da conversão. É usado de forma talvez até pejorativa, negativa em alguns meios. O pessoal da segunda bênção, né? Costuma usar de forma negativa. Mas olha aqui, eu quero parar por um instante aqui. Fala assim, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo de que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. O que quer dizer aceitado a palavra de Deus nesse contexto? Primeira coisa. Enviaram para lá Pedro e João. Gente, está acontecendo alguma coisa lá, o pessoal está se convertendo. Vamos enviar um dos nossos lá para liderar coisa para coisa, não degringolar. Essa é a ideia. E aí eles enviam. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Gente, o que o texto está dizendo aqui, gente? As pessoas estavam recebendo a palavra, as pessoas estavam se convertendo, mas ainda não haviam sido cheias do Espírito Santo. E aí então o que acontece aqui? Que eles recebem. Aqui no grego existe algumas palavras, no epi, que é sobre, existe 3 tipos de conjugação, de estar sobre preposição, e dentro, ao lado e por cima. Então, a hora que ele responde assim, que eles oraram para que recebessem o Espírito Santo, versículo 16, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Isso aqui não soa um negócio de conversão. Não dá para dizer que é um negócio de conversão, gente. Não dá. Quer dizer, os apóstolos oraram por esses irmãos, eles receberam algo da parte do Senhor. Seja, alguns chamam de plenitude, outros chamam de preenchimento, seja o que for.
Mas o que quer dizer que isso é possível ainda hoje? Isso é possível quantas vezes o Senhor quiser. É algo extremamente divino, é algo extremamente soberano, é algo que não tem ninguém que tem poder para fazer isso. Pedro e João não tinham poder sobre isso. Como nenhuma outra pessoa que fala que tem poder, não tem. Ele tem a coisa de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. E o Senhor, então, em sua graça e misericórdia, vem sobre nós. Gente, indo para a parte final, tá? Eles impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Então, esses receberam, veio sobre eles. Né? Epi. Vendo, versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a reposição das mãos dos apóstolos, ofereceram o dinheiro. E disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba. Gente, é muito engraçado, gente. É tipo assim, descobrir a receita do bolo, mano. Agora não vai mais dar errado. Agora, tipo assim, perdi os esqueminhas ali que eu fazia, né? Agora deixa eu inventar outro. Agora o negócio é o seguinte, galera, quinhentão, se eu botar a mão em vocês, cara, vai ver. Né? Isso nos lembra de muitas outras coisas que a gente vê por aí, né? De cobrar tantas coisas, né? Para ter a bênção do Senhor, sendo que Jesus já pagou todo o preço que a gente jamais seria capaz de pagar, né? Então, gente, então ele vê como se fosse uma fórmula, né? Ele vê como se fosse uma coisa assim, cara, agora eu descobri, essa coisa aqui é diferente. E aí eu amo, Pedrão entra na cena no versículo 20. Um apóstolo que não dava para esperar nada diferente dele. Se vivesse hoje, nossa, iria ofender tanta gente ia deixar a igreja, tanta gente ia procurar outras igrejas aí. Ia falar: nossa, esse pastor é muito duro. O pessoal estava tirando sarro de mim, que quando eu chamo a atenção da igreja, é do mesmo jeito que eu converso no dia a dia, tipo, a entonação. Eu falei assim: isso aí é uma coisa boa ou ruim? Tipo assim, é que a minha entonação nas conversas normais está ruim, ou minha voz está exaltada, tipo assim, não ficou no ar ali a coisa. Mas Pedro já começa assim: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não está reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele te perdoe tal pensamento do seu coração. E aí a gente vê a palavra profética acontecendo. Quando a gente fala dos dons acontecendo aqui, os dons estão acontecendo aqui, gente. A palavra está sendo pregada. Palavra de sabedoria e conhecimento está acontecendo aqui, gente. Tá? Pois vejo quem contou para Pedro isso aqui, o Senhor. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Vou parar por aqui só por um instante. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas na Calvary vocês acreditam nos dons? Eu falo assim: cara, a gente acredita, a gente é continuista, a gente crê que os dons estão ativos nos dias de hoje. Nossa, mas eu não vejo muita coisa na igreja. Cara, talvez você não vê do jeito que talvez você estava acostumado, ou que você foi ensinado. Mas os dons estão acontecendo. Às vezes nós temos tempos propícios para isso, como espera e resposta. Então, por exemplo, a Calvary Norte vai fazer dia 5 agora, sábado. É sábado, dia 5, eu acho, né? Dia 6 é domingo. É, né? Então, eles vão fazer o tempo de espera e resposta. Convidaram a gente, está todo mundo convidado. Se vocês quiserem experimentar o que é os dons da prática, como a gente na Calvary vê essa realidade fora do culto dominical, o tempo de espera e resposta é uma coisa incrível. Então, só estou estendendo aqui o convite que acabou de chegar aqui no meu e-mail. Tá? Gente, quando a palavra de Deus, no domingo, quando a palavra de Deus está sendo proferida, quais são os tipos de dons que estão sendo ministrados? De ensino, de profecia, de palavra de conhecimento, de sabedoria. Quantas vezes você que já pregou a Bíblia, por exemplo, algumas vezes, acabou o culto, e alguém falou assim: nossa, parecia que ia falar meu nome.
Nossa, essa palavra foi para mim. Essa palavra não foi para você. Eu não sei nem quem você é. Essa palavra foi proferida. O Senhor sabia que você precisava dessa palavra. O Senhor sabia do seu coração. E aí então, várias vezes isso acontece quando normalmente eu não sigo aqui. Quando eu deixo um pouquinho e falo, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao coração do seu povo? E aí a gente sai um pouquinho. E aí então as coisas começam a acontecer de forma muito divinamente natural. Porque não é algo que a gente consegue prever ou tentar manipular ou coisa do tipo. E uma das coisas incríveis também que eu volto a dizer, de nós estarmos por cada parte da Bíblia, é que não nos dá a oportunidade de pecarmos em coisas que aconteceram com alguns de vocês durante a semana, e aí então a gente vem e usa o texto. Então você sabe que no domingo que vem a gente vai continuar a partir do versículo 26. Então, a gente vê Pedro então falando isso de forma muito radical. Palavra de conhecimento, de sabedoria. E aí ele usa palavras fortes. Em outras palavras, ele está falando assim, cara, está sendo usado pelo diabo. E você está querendo usar o nome de Deus, cara. E você não faz parte dessa coisa, cara. Você não está com a gente, cara. Você está me seguindo, mas, cara, você não entendeu a coisa ainda, cara. Então, ao mesmo tempo que há uma oferta, a gente também vê um veredito. O seu coração não está reto diante de Deus. O Martin Lloyd Jones, ele coloca essa passagem, ele fala assim, o diabo pode falsificar quase tudo, mas não pode falsificar o desejo de conhecer a Deus. Porque o desejo de conhecer a Deus não se compra com dinheiro. O dinheiro não pode comprar. Eu amo o que eu ouvi no começo do meu ministério, quando a esposa do meu pastor falava assim, a gente pode ter o tanto de Jesus que a gente quiser. Nunca vai ter um dia que ele vai estar de mau humor com a gente. Então, o nosso querer, o nosso desejar é algo que deve ser algo extremamente visceral para a gente. Então, talvez, quando o pessoal fala, por que a gente não está vendo as coisas, Deus movendo de forma radical? Talvez o nosso aspecto visceral não está num bom lugar. O que faltava para Simão era um desejo verdadeiro. Ele tinha visto coisas, ele tinha visto milagres, ele tinha visto batismo, tinha até o vocabulário certo. Mas faltava, era desejo verdadeiro por Deus. E isso não podia ser comprado. E aí Pedro fala do arrependimento, se arrependa dessa tua maldade e ore a Deus. Quem sabe, talvez. Então Pedro ele não descartou, ele convocou a mesma graça que qualquer pecador precisa. Vá diante de Deus. Sabe quando uma pessoa precisa se converter, o pessoal pergunta para ele assim, você faz oração do pecador? Fala assim, não, a gente não costuma fazer apelo para as pessoas repetir oração, às vezes a gente faz apelo para as pessoas reconhecerem que são pecadores. E eu não vou falar assim, ore comigo, mas eu vou falar assim, ore você, e fale que você precisa de Deus. Porque é isso que vai mostrar a genuinidade do seu coração. E aí, a resposta de Simão é surpreendente. O que ele fala lá, gente? Diante de uma repreensão tão dura, ele fala assim, 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada o que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, gente, o que foi dito para esse cara? O que foi que falaram? O que foi que disseram? Que disseram que o
o perecer estava na porta. Essa que disseram, gente. Ninguém jogou praga, ninguém falou tá amarrado, Satanás, ninguém falou assim, cara, você tá na porta e você vai perecer se você não mudar, seu coração não mudar. E aí então tem essa coisa, a resposta de Simão, ela é reveladora. Ele fala, ora por mim, ora ao Senhor por mim, que nada do que vocês falaram venha sobre mim. E ele pede para que Pedro então ore por ele. Mas não se vê esse arrependimento vindo de si mesmo, né? Nenhum pregador pode se arrepender no lugar de ninguém, gente. Tem que ser pessoal, tem que ser da gente. Então, quem nos dera poder nos arrepender pelas pessoas, né? Nos arrependeríamos por muita gente. Acho que a gente só pode se arrepender no aspecto, talvez, de que, talvez como nação, nós falamos, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa cidade. Isso a gente pode fazer, mas se arrepender, não. Então, gente, encerrando, que a gente possa examinar o nosso coração. Se a gente está buscando a Deus porque a gente quer Ele de verdade. Ou porque talvez está acontecendo alguma coisa na nossa vida. E talvez Ele está como um amuleto para a gente. E talvez alguma coisa, né, uma influência, um reconhecimento espiritual, ou alguma aprovação de alguém, ou talvez alguma coisa que pareça de forma melhor. Vamos deixar Deus mexer com o nosso coração. Né? Vamos deixar Deus mexer com o nosso coração. Aquela moça, Anna Delvey, da minissérie Inventando Ana, passou anos comprando acesso ao mundo, que nunca foi realmente o dela. Até que a fachada caiu, e o que restou foi a exposição pública e uma condenação. Né? A história vira uma novela, uma minissérie, um documentário, porque toca em algo universal, visceral. A tentação de encenar ao invés de ser. Simão, o mago, ele tentou fazer isso com o Espírito. E Pedro não deixou a fachada em pé. Mas repare no que separa as duas histórias. Quando Simão foi exposto, a porta do arrependimento continuava aberta. Arrependa-te. E ore, né? E ora a Deus. O Evangelho ele não é apenas mais rigoroso do que os tribunais deste mundo, gente. Ele é também infinitamente mais generoso. Isso é uma coisa incrível do Senhor. Ele não apenas expõe, ele oferece de graça a realidade de que nenhum dinheiro compra. Estevão morreu sem barganhar, sem comprar seu lugar, orando por quem o apedrejava, e Deus usou até essa morte para plantar uma igreja que atravessaria fronteiras que ninguém imaginava. Simão tentou comprar em um instante o que Estevão recebeu de graça e viveu até o fim. A pergunta que fica para nós, esta manhã, é simples, gente. A nossa fé é de fachada ou é realidade? Se hoje a gente reconhece que tem mais fachada do que a gente gostaria, a boa notícia para nós é que a porta que se abriu para Simão continua aberta para mim e para você. Ninguém precisa comprar o que Deus já decidiu dar de graça. Vamos colocar de pé. Eu insisto na visão. Estamos indo já para o fim do ano, gente. O Natal está quase aí. E nenhum de nós, o nosso estado normal e juízo normal, quando alguém nos dá um presente de Natal, nós não queremos pagar. Nós não perguntamos quanto foi que você pagou. O que eu posso retribuir? Nós podemos receber e nos alegrar no presente. E esse presente de que a porta dos céus, a porta de Jesus Cristo continua aberta ainda hoje. Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. Minha mãe, falecida mãe, costumava cantar um hino que jamais vai sair
da, da minha mente. Ela falava assim: eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus. Porta que leva à tenda de luz. A porta que abre a todo aquele que nele andar e caminhar, nele também gloriar. Eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus. Um corinho da congregação. Uma verdade extremamente poderosa. Vamos adentrar essa porta. Jesus, ele é muito diferente. E em alguns corações ele continua batendo a porta. Não arromba, não chuta, não força, mas ele continua desejando que as suas criaturas se tornem seus filhos e suas filhas. Vamos orar?